todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje a nossa aula a gente vamos falar sobre inflamação e diabetes. Vamos falar sobre diabetes mellitus do tipo 1, tipo 2, tá? E vamos falar também sobre inflamação. Então hoje a aula vai ser um pouco, como que eu posso falar para vocês, menos tensa, menos corrida. Tá ok? Então, o que acontece na inflamação? Existem 5 sinais no processo inflamatório, que são os sinais de calor, como vocês podem estar vendo no desenho aqui abaixo, o de rubor, o do inchaço, né, no processo inflamatório, a dor. Em alguns casos, a inflamação ela pode fazer até a perda da função ou até amputação do membro. Tá? O exemplo disso é quando a pessoa tem uma inflamação e não vai tratando. Aquela inflamação vai ficando naquele dedo, por exemplo, inflamou o dedo. A pessoa não tratou direito aquela inflamação, não cuidou da inflamação, aí começa a ficar aquele dedo ficar roxo, mais escuro, depois escurece, ficando preto, vai ter que amputar, fazendo o quê? Perda da função. Então, esses 5 sinais são sinais do que? Da inflamação. Se eu perguntar na prova quais são os 5 sinais da inflamação, são esse aqui: calor, rubor, inchaço, dor, podendo haver até a perda da função, ok? Então, primeiramente, nós iremos ver sobre a inflamação e depois sobre a diabetes. Gente, só avisando também, vocês foram muito bem na prova, ainda não deu para terminar tudo, mas as que eu já conferi, pelo que eu vi, todo mundo foi super bem, vocês estão de parabéns. Espero estar ajudando vocês a estar crescendo aí na coisa de vocês, tá ok? Então vamos lá começar a nossa aula. Bom, continuando falando sobre a inflamação, o que ela é? É uma resposta, né, no caso, uma resposta da infecção ou lesão tecidual. Então, quando você tem uma queda ou o seu corpo precisa dar uma resposta, o que ele faz? Ele faz um processo de inflamação, tentando dar uma resposta tanto àquela infecção ou àquela lesão tecidual que você ocorreu. Por quê? Ela vai tentar erradicar micro-organismo, vai tentar erradicar o agente que está sendo causador, causando aquela irritação, porque nada mais é que a inflamação ela pode ser química e física também, né? Assim ela vai fazer o quê? Para aumentar a reparação e o potencial tecidual. Quanto à atividade de forma excessiva ou persistente, a inflamação pode causar o comprometimento de órgãos e de sistema, levando à descompensação, a disfunção orgânica e morte. Atualmente, né, é reconhecido que a inflamação está implicada em diversas doenças. Então, o que acontece? Existem os 5 mediadores da inflamação, que é o rubor, o tumor, o dor e o calor e perda da função. Tá? Isso a gente vai estar vendo mais para frente quais são esses 5 mediadores. Mas sempre que tem o processo de inflamação, ele tem esses 5 mediadores: o rubor, o tumor, o dor, o calor e perda da função. Algumas moléculas estão diretamente ligadas com o processo inflamatório, como a prostaglandina, guardem bem esse nome. No caso de processo de inflamação, nós temos a prostaglandina, as prostacicrinas, os leucotrienos, o tramboxano, entre outros. Tais moléculas são denominadas eiocasonoides e são derivadas do metabolismo do ácido araquidônio. Então, os nomes que vocês têm que gravar deixa eu pegar aqui. Os nomes que vocês têm que gravar no processo de inflamação é o da prostaglandina, tá? E o do ácido araquidônio, beleza? Deu para entender até agora o que é um processo de inflamação? Então, o processo de inflamação é uma resposta tecidual que você vai ter tentando fazer o quê? Eliminar os agentes que esteja lá, que esteja causando aquela irritação para poder fazer a reparação tecidual. Algumas moléculas, como a gente citou, estão diretamente ligadas com o processo inflamatório. Quais são elas? A prostaglandina, a prostaciclina,
né? E gravem também o ácido araquidônio. São essas três coisas que eu quero que vocês decorem nesse exato momento. Então aqui, para a gente ver se a gente consegue entender um pouco melhor, tem uma cascata da inflamação. Então, para ver a inflamação, o que é primeiro necessário? Ter um estímulo, né? Como vocês podem estar vendo aqui. Deixa eu pegar a canetinha de outra cor. Ter um estímulo, correto? O que pode ser esse estímulo? Ele pode ser um estímulo químico, físico ou mecânico. Por exemplo, suponhamos aí uma queda de bicicleta, uma cirurgia. Então, quando se tem esse processo, que é esse processo que vai ser o estímulo, o que acontece? Quando se tem esse estímulo, é liberada uma enzima chamada fosfolipase A2. Tá? Essa enzima fosfolipase A2, que é estimulada, o que ela vai fazer? Ela vai degradar a membrana celular, da onde tem o lesionamento. Na membrana, vocês lembram que na membrana celular ela tem o que? O fosfolipídio? Então, o que essa enzima fosfolipase vai fazer? Ela vai degradar o fosfolipídio, né? Deixa eu escrever aqui, que aí fica mais fácil. Fosfolipídio, que fica onde? Na membrana celular. Tá ok? Então, vai liberar a enzima fosfolipase, que vai ser responsável pela degradação da membrana celular, onde na membrana celular tem o fosfolipídio. Então, a fosfolipase vai fazer com que a degradação da membrana celular que contenha fosfolipídio se converta em quê? Em ácido araquidônio. Então, a degradação da membrana celular vai formar o quê? O ácido araquidônio. Quando se forma o ácido araquidônio, você tem o quê? Mais duas enzimas. No caso, a LOX, né? E você tem a COX. Essa COX ela vai ser responsável por degradar o ácido araquidônio e converter esse ácido araquidônio em prostaglandina. Lembra que eu falei da prostaglandina lá? Prostaciclina e tromboxano. Só que o que acontece? Na COX a gente tem a COX-1 e a COX-2. Gravem também muito bem esse nome aqui, COX-1 e COX-2. A COX-1 ela vai existir independente de estímulo de lesão ou não. Tá? Então, a COX-1 ela vai existir independente do estímulo ou não. Já a COX-2 ela apenas vai acontecer nos processos de inflamação. Então, se você tem a inflamação, você já tem a COX-1, né? E quando tem a inflamação, vai fazer o quê? Vai ativar apenas a COX-2. Então, se você já tem a COX-1, agora você tem a COX-1 e a COX-2 na inflamação. Tá? Deu para entender essa cascata? Então, vamos de novo. Então, você vai ter um estímulo, pode ser ele químico, ou físico ou mecânico. Esse estímulo vai liberar uma enzima chamada fosfolipase, correto? Essa enzima fosfolipase, ela vai degradar a membrana celular que contém fosfolipídio, né? E essa degradação vai gerar o ácido araquidônio, que por sua vez, quando se encontra com a enzima COX, seja ela COX-1 ou COX-2, vai converter o ácido araquidônio em prostaglandina, prostaciclina e tromboxano. O ácido araquidônio ele também pode sofrer com outra enzima chamada LOX. A LOX ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o leucotrieno, tá?
Beleza? A prostaglandínola, ela é responsável, esse aqui, ó, no processo inflamatório, no caso da prostaglandínola, no processo inflamatório, ela vai ser responsável pela dor e pela a sensação de febre, o aumento de temperatura. A prostaciclina, ela vai ser responsável pelo processo de vasodilatação, enquanto o troboxano ele vai ser responsável pela coagulação. Tá? Então, essa é a cascata da inflamação. Lembrando que a COX-1, independente se a gente tem um estímulo ou não, ela já existe no nosso organismo. Já a COX-2, ela apenas tem no processo de inflamação. Por que é muito bom e importante lembrar da COX-1, que ela não precisa estar em estímulo? Porque assim, por exemplo, suponhamos aqui que esse aqui é o seu estômago. Você foi lá no seu estômago e comeu o quê? Uma coxinha. Seu estômago vai tentar fazer o quê? Degradar aquela coxinha que você comeu. Claro que ninguém come uma coxinha inteira. Então, o que vai acontecer? Vai liberar, pelo devido movimento, vai tentar degradar essa coxinha e também pela liberação do ácido gástrico. Vai tentar degradar essa coxinha. Só que esse ácido gástrico, o que ele pode fazer? Ele pode degradar também a parede do seu estômago. E o que acontece? Lá no seu estômago você tem a COX-1, que ela vai ser responsável pela prostaglandina, que vai formar o quê? Que vai formar o muco protetor do seu estômago. Tá vendo aqui, ó, de vermelhinho? Então você tem a COX-1 no seu estômago, que ela vai ser responsável por quê? Por liberar, fazer a produção de prostaglandina, fazendo o quê? Fazendo um muco que protege o seu estômago. Deu para entender? Lembre-se, a COX-1 ela não existe no processo de inflamação apenas. Ela já existe naturalmente no nosso organismo, no nosso corpo, tá? Em algumas partes dele. Um exemplo disso é no estômago. Tá ok? A gente tem COX-1 lá. Então, lembrando, no estômago, o que acontece? Independente de se você está com processo de inflamação ou não, a COX-1 no estômago, ela vai fazer isso. Ela vai pegar, vai criar um muco, vai liberar a prostaglandina, né? Como a gente viu aqui no processo de cascata de inflamação. Vai liberar a prostaglandina. Essa prostaglandina vai criar um muco que vai proteger o seu estômago, num processo fisiológico normal. Tá? No caso do processo inflamatório, vai construir tudo isso aqui também. E tem ainda a COX-2. Beleza? Deu para entender essa parte? Essa parte vai ser muito importante para a gente entender as outras próximas partes. Ok? Então, só para ver se vocês pegaram. A gente, independente do estímulo ou não, a gente tem a liberação de COX-1. Você não precisa ter o estímulo para liberar a COX-1. Já a COX-2, ela precisa desse estímulo. Tá? Quando você já tem esse estímulo, você vai ter a produção você já tem a COX-1 e vai ter a produção de COX-2. Então, o que vai acontecer? Só recapitulando novamente. Vai ter um estímulo, seja ele químico, físico ou mecânico. Esse estímulo, você foi lá, fez uma cirurgia, você caiu de bicicleta. Esse estímulo que você bateu o braço, ele vai liberar a enzima fosfolipase. Essa enzima fosfolipase vai ser quem vai degradar a membrana celular, que vai degradar o fosfolipídio da membrana celular, formando assim quem? O ácido araquidônio, que vai ser liberado. Esse ácido araquidônio vai sofrer um processo de transformação pela enzima COX e LOX. No caso da COX, tanto a COX-1 quanto a COX-2, ela vai fazer com que o ácido araquidônio seja convertido em prostaglandina. A prostaglandina ela é responsável pela dor e pela febre no processo inflamatório. Tá? No caso da prostaciclina, vai fazer o que? Vasodilatação. Tá? E tromboxano, que vai fazer a coagulação. E quando o ácido araquidônio ele é convertido pela LOX, ele vai causar o leucotrieno. Tá?
Então aí a gente tem os anti-inflamatórios, né? As principais classes de anti-inflamatórios são os anti-inflamatórios não esteroidal, gravem essa parte aqui, anti-inflamatório não esteroidal, que é conhecido como AINs, e os anti-inflamatórios não esteroidal. Não esteroidal. Seletivo para COX-2 é o anti-inflamatório esteroidais. Tá? Então a gente tem o anti-inflamatório não esteroidais e o anti-inflamatório, os anti-inflamatórios não esteroidais seletivo para COX-2 e os anti-inflamatórios esteroidais. Tanto os AINs quanto o AINs é seletivo para COX-2. Tem atividades anti-inflamatória, analgésica e antipirética, em virtude da inibição da biossíntese da prostaglandina. Lembra que a prostaglandina ela é responsável pelo quê? Pela dor e pela febre. Então, quando você inibe a produção de prostaglandina, você tem uma diminuição na dor e na febre. Por isso que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são importantes também como analgésico e antipirético. Em virtude do quê? Da inibição da biossíntese da prostaglandina. Através da inibição das atividades da ciclooxigenase. Quem que é a enzima que converte o ácido araquidônio em prostaglandina? Ela lembra? Ciclooxigenase, que é conhecido como a enzima COX. Tá? Sendo que o AIN seletivo apresenta menos efeitos adversos gastrointestinais. Porque quando o medicamento ele é seletivo apenas para a COX-2, ele impede o processo, ele apresenta menos efeitos adversos gastrointestinal. Por quê? Vamos lá. Quando você toma um anti-inflamatório que ele apenas inibe a COX-2, beleza. Ele vai inibir a COX-2 porque, lembra, a COX-2 está envolvida só no processo do quê? Só no processo da inflamação, correto? A COX-2 só vai ser liberada quando tiver a inflamação. Só que lembra que a COX-1, ela já faz parte do nosso sistema. Então, o que acontece? Você tem lá, independente do estímulo ou não, você tem a COX-1. Correto? Você tem a COX-1. O que acontece? A COX-1 ela vai ser responsável, lembra lá que eu falei para vocês do estômago? Que ela vai ser responsável pela produção de prostaglandina no estômago e aquela prostaglandina vai fazer o quê? Vai criar um muco que vai proteger o seu estômago dos ácidos gástricos do seu estômago. Correto? Quando você toma um anti-inflamatório que ele não é seletivo para COX-2 apenas, e ele também atua na COX-1, ele vai diminuir o processo inflamatório? Vai diminuir o processo inflamatório. Só que o que acontece? Lembra que a COX-1 ela existe independente da lesão ou não? Então, quando você toma um anti-inflamatório não esteroidal, que ele tanto age na enzima COX-1 e COX-2, o que vai acontecer? No seu estômago, você não vai ter a produção daquele muco que protege o seu estômago. Se você não tem a produção daquele muco, o que vai acontecer? Você vai sentir umas pequenas lesões no estômago. Então, por isso, gente, tomem muito cuidado quando vocês tomem anti-inflamatório, que vocês pensem assim por um certo prolongado, por um tempo prolongado, ou que vocês pensem que não vai fazer mal. No caso dos anti-inflamatórios não esteroidais, o que acontece? Ele vai agir nessa parte aqui que eu estou falando para vocês. Ele vai agir tanto na COX-1 quanto na COX-2, porque ele não é seletivo. Então, ele vai agir nas duas, né? Tanto na COX-1 quanto na COX-2. Diminuindo o processo inflamatório, vai diminuir o processo inflamatório. Só que como ele é não seletivo e no seu estômago você precisa da COX-1 para fazer
para gerar a prostaglandina, para gerar esse muco protetor do seu estômago, é por isso que quando você toma um anti-inflamatório que ele não é seletivo, o que ele vai acontecer? Ele vai causar uma pequena irritação no seu estômago devido a isso. Ele está impedindo também a COX-1 de formar a prostaglandina no estômago, que fazia aquele muco que vai proteger o seu estômago, causando assim aquela leve irritação no seu estômago. Beleza? Deu para entender o porquê os não seletivos eles causam um efeito adverso no estômago? Agora, imagine se você toma um seletivo para apenas COX-2. Ela vai diminuir o processo inflamatório. E vai fazer o quê? Não vai impedir que a COX-1 no seu estômago produza o muco. Então, ela vai continuar produzindo muco. Por quê? Você está tomando apenas um seletivo que vai inibir a COX-2. Tá? Inibindo assim apenas a COX-2. Beleza? É por isso que os não seletivos eles fazem com que você tenha uma irritação no estômago. Mas, professor, aí vou ter ainda COX-1 produzindo o efeito inflamatório. Vai. Por isso que também, quando se toma de COX-2, o processo inflamatório ele diminui comparado ao COX-1 com menor tempo. Então, se você toma um seletivo, o processo inflamatório ele vai diminuindo, mas demorado enquanto você não tomar o não seletivo, porque o não seletivo vai impedir as duas COX. Mas o da COX-1 vai fazer com que você sinta aquela irritação no estômago, devido à falta de produção de muco. Deu para entender essa parte ou ficou mais complicado? Deixa eu ver se eu consigo explicar de uma outra forma melhor, se caso ficou complicado. COX-1, lembrando, então vamos lá de novo. A COX-1 ela vai existir independente de lesão ou não. Ela vai ser responsável pelo quê? No seu estômago. Opa, cada vez eu desenho o estômago pior. Suponhamos que isso aqui é o estômago. Vai ser responsável pelo quê? Pela produção de prostaglandina, que vai gerar um muco que vai proteger. Independente de lesão ou não, ela faz isso no seu corpo. Tá? Você teve a lesão. Além da produção da COX-1, você agora tem o que? A COX-2, que também vai fazer o que? No caso aqui, você ter a COX-2, ela precisa que haja um estímulo para ela ser gerada, para ela vir no processo inflamatório. Então, o que elas vão fazer? Né? Como a gente viu lá, você já só conhece a cascata, então só vou partir dessa parte. Então, você tem a COX-1 e a COX-2. Quando você toma um anti-inflamatório que ele não é seletivo, né? O que ele vai fazer? Ele vai agir tanto na COX-1 quanto na COX-2. Então, você concorda comigo que se você não tem a COX-1 e não tem a COX-2, você não vai ter a produção de prostaglandina, não vai ter a produção de prostaciclina e nem tromboxano. Por quê? Porque você não tem nenhuma das duas enzimas, nem a COX-1 e nem a COX-2. Beleza? Então, vai fazer o quê? O processo inflamatório ele vai diminuir mais rápido. Porque você não tem nenhuma das COX produzindo a prostaglandina, a prostaciclina e tromboxano. Então, suponhamos aqui que ela diminuiu assim, ó, bem mais rápido. Beleza? Agora, quando você toma um anti-inflamatório que ele é seletivo... desculpa. Aí você tomou o que inibiu a COX-1 e a COX-2. Então, se você tomou o anti-inflamatório não seletivo, ele vai inibir a COX-1 e a COX-2, você não vai ter a produção desse muco no seu estômago, por isso que ele dá aquela irritação no seu estômago. Beleza? Deu para entender? Quando você toma um anti-inflamatório não seletivo. Agora, professor, e quando eu tomo um anti-inflamatório seletivo?
Então, se você toma um anti-inflamatório seletivo, o que ele vai fazer? Ele vai inibir apenas a COX-2. Ele inibindo apenas a COX-2, você ainda não tem a COX-1. Então, você tendo a COX-1, você vai ter o quê? A produção de muco no seu estômago. Só que o que vai acontecer? Você ainda não tem a COX-1? Se a COX-1 ela vai ser responsável pela produção de prostaglandina, prostaciclina e tromboxano no momento da inflamação, então o que acontece? O seu processo inflamatório ele vai demorar um pouco mais em comparação quando se toma um de COX-1, que vai inibir a COX-1 e COX-2. Então o processo de inflamação ele vai ser um pouco mais demorado do que quando você toma o anti-inflamatório que ele não é seletivo. Entendeu? Porque você vai inibir apenas a COX-2, mas você ainda terá a COX-1. Tendo a COX-1, você ainda vai ter um pouco de produção de prostaglandina, um pouco de produção de prostaciclina e um pouco de produção de tromboxano. E ainda demorando um pouco mais para diminuir esse processo inflamatório. Só que em contrapartida, você vai ter a produção do muco, né, que no seu estômago que irá proteger. Então você não irá sentir essa irritação. Professor, e por que não se pode comer mortadela, não se pode comer chocolate quando está com algum produto inflamado? Porque quando você come isso, você vai aumentar a produção de ácido araquidônico. Você aumentando a produção de ácido araquidônico, você vai ter mais ácido araquidônico, você vai ter mais enzimas para degradar esse ácido araquidônico, aumentando assim o processo inflamatório. Deu para entender essa parte, gente? É que eu tive que explicar duas vezes, que eu achei que ficou meio estranha a primeira explicação, então eu resolvi explicar de novo para ver se a gente conseguia entender. Mas se caso não, depois na hora que eu chamar vocês por videoconferência, a gente conversa melhor. Opa, deixa eu... Bom, e quais são os principais representantes do INs, né? O anti-inflamatório não esteroidais? Então, a gente tem o ácido acetilsalicílico, o diclofenaco, o cetoprofeno, o naproxeno, o ibuprofeno, o piroxicam, o meloxicam, o paracetamol, o ácido mefenâmico. Enquanto os principais representantes do IN seletivo para COX-2 são os colecoxibes e os enterocoxibes. A nimesulide ela é um anti-inflamatório não esteroidal inibidor do seletivo A2, COX-2. Tá? Então, a nimesulide ela é um anti-inflamatório muito bom para se tomar também, porque ela vai inibir apenas a COX-2 no processo seletivo, inibindo assim o processo seletivo. Então, dando continuidade, só para ver se vocês entenderam. Lá no AINs, que é esse aqui que a gente falou no slide anterior, ele é chamado assim, AI. Tá, só um comentário que faltou no outro slide. AINs, que quer dizer anti-inflamatório não esteroidal. Então, no anti-inflamatório não esteroidal, você tem as duas classes. O que vai ser não seletivo. Quando a gente fala em não seletivo, ele vai inibir a COX-1 e a COX-2. Tá? Não seletivo. E também nos anti-inflamatórios não esteroidal, a gente tem os AINs, que é o mesmo, só que o que acontece? Ele, nesse caso, ele vai ser seletivo. Opa, aqui faltou um O aqui. Não seletivo. E temos também os anti-inflamatórios não esteroidal seletivo. Esse que é seletivo, ele vai inibir apenas a COX-2. Tá? Acho que foi só isso que eu esqueci de falar no slide anterior. Tá? Então, a gente tem os anti-inflamatórios não esteroidal seletivo e os anti-inflamatórios não esteroidal seletivo. O seletivo ele vai agir apenas na COX-2
Enquanto não seletivo, ele vai agir tanto na COX-1 quanto na COX-2. Um exemplo de seletivo, como a gente viu lá, é o nimesulide. Ele vai agir apenas na COX-2, tá? E um que pode agir tanto na COX-1 quanto na COX-2, como vocês podem ver lá, que a gente comentou, é o... Qual que é o nome mesmo? Agora não me vem na cabeça. O piroxicam, se eu não me engano, que agora eu não tenho a tabela em mãos na coisa, agora de cabeça. Mas ele vai inibir tanto a COX-1 quanto a COX-2, tá? Bom, então só foi isso que eu esqueci de falar no slide anterior. Agora a gente vamos falar sobre os anti-inflamatórios esteroidal. Deixa eu apagar isso aqui. O que vai mudar vai ser agora esse aqui. Então a gente tem o que? Os anti-inflamatórios não esteroidal. Essa classe, o que eles podem fazer? Eles podem exercer o efeito anti-inflamatório e eles também podem exercer o processo de imunossupressor. Como assim, professor? Ele vai agir como um processo de anti-inflamação e imunossupressor. Por quê? Eles vão ter, através da sua indução, né? Eles vão fazer com que as lipoproteínas dos nossos macrófagos, né, e dos fibroblastos, eles vão fazer com que possa haver a inibição da enzima fosfolipase. Se você tem uma inibição da enzima fosfolipase, qual vai ser o resultado? Você vai ter uma redução de prostaglandina. Porque se você não tem a enzima fosfolipase que vai converter o fosfolipídio em ácido araquidônico, que depois vai ser degradado pelas enzimas COX-1 e COX-2, se você não tem a enzima fosfolipase, você não tem esse processo. Então eles vão fazer o que? Vão diminuir também o que? A redução da prostaglandina, né? Causando assim o efeito da diminuição do processo inflamatório. E quais são esses anti-inflamatórios não esteroidais? Como vocês podem estar vendo aqui. Essa classe, elas são apresentadas como os cortisonas, como tem também a prednisona, a betametasona e a dexametasona. Então, esses são uma das classes de inflamatório não esteroidal. Então, o que o não esteroidal vai fazer? Ele vai impedir que tenha o que? A enzima fosfolipase. Não tendo a enzima fosfolipase, você não vai ter a produção de ácido araquidônico, não vai ter a formação de prostaglandina também. Tá ok? Deu para entender os anti-inflamatórios não esteroidal? Gente, se ficou alguma dúvida desse, vocês podem me chamar via WhatsApp que eu tiro também ou na hora da aula presencial. Eu tiro essas dúvidas. Bom, a gente ainda vai falar um pouco sobre diabetes nos próximos slides que vocês vão ver agora, tá ok? Falando agora sobre a diabetes mellitus, então o que é? A diabetes ela é um grupo de doenças metabólicas caracterizada pelo quê? Pela hiperglicemia, tá? E essa hiperglicemia ela vem associada com várias complicações, desde insuficiência de vários órgãos, especialmente como olhos, rins, nervos, cérebro, coração, vaso sanguíneo. Ela pode resultar de defeitos de secreção ou ação da insulina envolvendo os processos patogênicos específicos, por exemplo, destruição das células betas do pâncreas. Então, a diabetes mellitus ela é a maior causa de amputação. Se você parar para pensar, ela é uma das maiores causas de amputação que a gente tem hoje, não só no Brasil, mas no mundo também. Ela causa mais amputação do que o pessoal que sofre acidentes de moto, por exemplo. Então, a diabetes ela ainda é uma das maiores causas de amputação no nosso país. Para você ver os cuidados que a gente tem que ter com a diabetes. Ela é responsável também pela maior causa de mortes e internação quando comparada
a doença cardiovascular. A diabetes ainda chega a ser maior, né, causa de mortes, do que a de cardiovascular. E o maior causa de internação também. E como a gente viu, a diabetes, o que ela é? Ela é uma doença, né, causada por quê? Como a gente pode ver aqui, ó, a diabetes ela é um grupo de doenças metabólicas caracterizado por hiperglicemia. O que seria essa hiperglicemia? Bom, como eu estava falando para vocês, o que vem ser essa hiperglicemia? Seria um aumento da glicose na circulação do sangue. Então, você vai ter mais glicose na circulação do sangue. O que a insulina faz? Ela pega essa glicose que está circulante no sangue e joga para a célula. Para quê? Para que a célula possa fazer aquela glicose se transformar em energia pelo ciclo de Krebs. Como você não tem essa insulina para pegar essa glicose do sangue e jogar para a célula, você vai ter o quê? Um aumento dessa glicose, causando o quê? Hiperglicemia, que seria um aumento da glicose na circulação sanguínea. Beleza? Então a gente tem o quê? A diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2. Nós iremos ver a diferença entre uma e outra. Bom, a diabetes mellitus tipo 1, em geral, o termo tipo 1 indica o quê? Destruição das células beta, que eventualmente leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina. Quando a administração de insulina é necessária para prevenir o quê? Cetoacidose, coma, morte. O quadro clínico mais característico é de um início relativamente rápido, alguns dias até poucos meses, de sintomas como sede, diurese, fome excessiva, emagrecimento, importante cansaço e fraqueza. Bom, a diabetes do tipo 1, a mellitus, ela era chamada antigamente de diabetes juvenil. Por quê? Porque ela é causada na infância e vem se alastrando depois com o tempo. O que vai acontecer na diabetes tipo 1? Ela vai ter o quê? A formação, guardem bem isso. Na diabetes tipo 1, ela vai ter a formação de anticorpos anticélulas beta. Então, na insulina diabetes tipo 1, você vai ter o quê? A formação de anticorpos anticélulas beta. Por que, professor, essas células beta é importante? Essas células beta, ela fica onde? Fica no pâncreas. E essas células beta, elas são responsáveis no pâncreas para a produção de insulina. Se você tem um anticorpo que vai combater essas células beta no pâncreas, o que vai acontecer? Você não vai ter a produção de insulina. E por isso que a pessoa que tem a diabetes do tipo 1, ela tem que tomar insulina o resto da vida, porque ela não vai ter a produção de insulina. Então é por isso que ela precisa tomar insulina o resto da vida, porque ela tem um anticorpo esse anticorpo ela vai combater as células beta, né? Impedindo assim a produção de insulina. Você não tendo a produção de insulina, o que vai causar? Você não tem a insulina que vai transferir a glicose que está no sangue para a célula, para a formação de energia. Então, se você não tem a insulina, você vai ter mais glicose no seu sangue, tá? Glicose circulando. Aí, por que a pessoa que tem a diabetes mellitus no tipo 1, logo no começo, né, ela emagrece muito? Porque o que acontece? Se você não tem a insulina, que vai ser responsável por tirar a glicose da circulação sanguínea e jogar na célula, o que vai acontecer? O seu corpo ele precisa que a célula trabalhe para gerar energia. Se você não está tendo essa glicose para gerar essa energia pelo ciclo de Krebs, o que vai acontecer? O seu corpo precisa tirar energia de algum outro lugar. Então, por esse tempo, o seu corpo vai tirar energia da onde? Da gordura, né? Tentando assim fabricar energia para o seu corpo. Tá? Por isso que a pessoa emagrece quando tem a diabetes tipo 1. Tá ok? Então, só para vocês entenderem, diabetes tipo 1
ela vai ser insulino dependente, ela vai depender da insulina, tá? Vai ter que tomar insulina pelo resto da vida. Por quê? Porque na diabetes tipo 1 vai produzir anticorpos anticélulas beta. Se vão produzir anticorpos anticélulas beta, você não irá ter a produção de insulina pelo pâncreas, tá? Então, o que vai acontecer? A glicose dentro da célula vai produzir energia. Se você não tem glicose entrando na célula, pelo ciclo de Krebs, então a insulina que faz isso. Ela é responsável por tirar a glicose do sangue e jogar na célula. Se você não tem a insulina, o que vai acontecer? Vai ficar mais glicose no sangue. Tá? Então, essa é a diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, insulina dependente, vai ter que tomar insulina o resto da vida. Outra definição, ela faz o que? A formação de anticorpos anticélulas beta, que assim vai impedir a produção de insulina no pâncreas. Deu para entender, então, a diabetes do tipo 1, melilótus do tipo 1?